Então, bora lá. Só recordando um pouquinho, né, do que a gente havia começado a trabalhar na aula passada, para a gente poder dar continuidade. A gente havia começado na aula passada a trabalhar com a teoria de formação do Estado. Então a gente discutiu um pouquinho de qual a importância da ciência política, qual é, na verdade, a finalidade da política, desde lá da visão do Aristóteles. Discutimos também um pouco sobre o poder e aquela divisão de poder que o Norberto Bobbio apresenta, poder ideológico, poder econômico e poder político. Então, esses três poderes, sendo poderes que visam a convencer o indivíduo a se comportar de determinada maneira, ou seja, eles têm por objetivo moldar o comportamento da população, só que principalmente o ideológico, eles vão utilizar mais a questão do convencimento. O ideológico, a gente vê aí principalmente religiões, movimentos políticos organizados, vão tentar convencer o indivíduo. O poder econômico também vai trabalhar com convencimento, apesar que já é um convencimento que já é inflado pela questão financeira, que já é facilitado por toda a máquina de marketing que o poder econômico tem. Só que nenhum dos dois tem a possibilidade de usar a força coercitivamente. O que eles podem fazer é influenciar. Qualquer utilização da força, seja pelo poder ideológico, seja pelo poder econômico, vai ser considerada ilegal e ilegítima, ou assim pelo menos deveria ser considerada. Mas o poder político será aquele que, além de trabalhar por convencimento, vamos lembrar que a Hannah Arendt, ela batia muito na tecla do discurso político ser um discurso baseado então em comunicação e convencimento das pessoas diferentes, e também é um poder que pode apelar para a força física, pode apelar para a coercitividade, que era algo que o Weber ele destacava, a política como uma coercitividade. E aí a gente também discutiu um pouquinho sobre o discurso político, qual é o objetivo dele, características, também um pouquinho de retórica, e aí começamos a trabalhar com a formação do Estado. E aí, só para relembrar rapidamente também a questão de formação do Estado, nós trabalhamos primeiro com a chamada teoria organicista, ou a teoria natural do Estado, em que o Estado surgiria naturalmente, porque haveria uma inclinação natural dos indivíduos para a aproximação, para a formação de um grupo social. Até quem defendia essa ideia, defendia também que a sociedade tinha surgido pela junção de famílias que criariam aldeias, criariam então comunidades maiores, até cidades mais complexas, com um governo mais complexo. Então você vai ter o Aristóteles defendendo essa ideia, lá na Antiguidade Clássica, e na Modernidade você tem o Tomás de Aquino, que ele volta, ele resgata essa ideia de você ter o homem como animal político, o homem como alguém que vai se inclinar naturalmente. Então nosso estado natural já seria um estado de sociedade, um estado de grupo organizado. Depois dessa teoria, nós começamos a trabalhar ali já em meados do século XVII e depois do século XVIII com as chamadas teorias contratualistas, ou teorias do contrato social. Nós temos três grandes contratualistas, dois no Reino Unido, que são Thomas Hobbes e o John Locke, e um deles na França, que é justamente esse que nós vamos ver, o Jean-Jacques Rousseau. É importante, pessoal, entender que, apesar de cada contratualista desse ter sido expoente da sua visão de Estado, ter sido expoente da sua visão de mundo, eles não estão isolados. Então, por exemplo, quando Hobbes ele escreve e dá base para o Estado absolutista, ele não está isolado. Você tem outros autores na mesma época que compartilhavam essa ideia de um poder absoluto para o soberano, com algumas talvez diferenças, mas comungavam com essa ideia de um poder centralizado absoluto. Por exemplo, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui em Soberania, que a gente tinha o Jean Bodin. O Jean Bodin é um dos primeiros a traçar a ideia de soberania, do poder de um povo se autogovernar,
E ele também entendia a necessidade de você ter um governo absolutista, um governo muito centralizado. A grande diferença do Baudin para o Hobbes é a origem do poder. Para Baudin, essa origem é basicamente divina. Para o Hobbes, apesar de poder haver uma intervenção divina para a indicação do soberano, esse poder era originalmente do povo. O Locke também, ele não está isolado lá no Reino Unido com ideias liberais. Você tem um pouco depois do John Locke, o Adam Smith, e vários, John Mill e vários outros autores que vão ser os considerados grandes liberais do século XVII, principalmente XVIII. E aqui na França, o Rousseau, ele também não está isolado. Você vai encontrar ao mesmo tempo dele alguém que foi importantíssimo, que foi o Abade de Sieyès. Na época não se dava tanta importância, era um padre do baixo clero, um padre pobre, mas ele desenvolve uma ideia que até hoje é importantíssima, a ideia do povo como soberano de fato. A gente tem isso muito, tanto na ciência política quanto no direito constitucional, e é um elemento muito importante para o que o Rousseau acaba escrevendo. Você tem o Robespierre, que apesar de não ser lá escritor, era um ativista político que comungava as mesmas ideias. Você tinha o Montesquieu também, mais ou menos na mesma época, todos com essas ideias já um pouco parelhas de limitação do Estado e de serviço aos indivíduos. Então a gente tem que entender isso. Nenhum desses homens é isolado. Eles são reflexos de uma geração de pensadores. Por que a gente tem que entender isso? A gente tem a mania de querer glamourizar demais o indivíduo, não dizendo que esses caras não são bons, eles são fenomenais, mas a gente querer glamourizar como se fosse um ponto muito fora da curva, como se fosse algo extraordinário que não tem uma origem. O Hobbes, ele tem uma origem, o Locke, ele tem uma origem, o Rousseau também, tanto origens filosóficas do que eles leram, quanto até origem de vida. A vida do Locke é uma vida que influenciou muito no que ele escreve, como a do Rousseau também. Mas aí só reprisando o que é que o Hobbes e o Locke defendiam. O Hobbes é o primeiro dos contratualistas, é o Thomas Hobbes, apesar de ele nem ter esse nome, ele não desenvolve o termo de contrato social. Ele diz que no nosso estado de natureza, que seria um estado teórico, hipotético, a gente nunca teria de fato passado por ele, porque a gente já criaria uma sociedade logo de imediato, mas o nosso estado de natureza, nós seríamos violentos. A ideia do homem como alguém que não respeitará os direitos do outro. Todos nós teríamos uma esfera de direitos, chamados direitos naturais, só que nós não respeitaríamos esses direitos. O contratualismo, quando ele surge na época, que vocês vão lembrar lá na introdução do direito, do jus positivismo, do jus naturalismo, perdão, depois é que viria o jus positivismo. Então a ideia de direitos inatos ao ser humano. Só no avançar do próprio contratualismo é que vai surgir a ideia do jus positivismo, aí sim, de direitos que não são inatos ao ser humano, mas direitos que são criados pela organização estatal, pela organização social, que são positivados na Constituição e em diversos códigos. Você vai ter isso principalmente na própria França. A França ela vai ter uma tradição codicista muito grande. Mas, de qualquer maneira, a gente está no início do contratualismo falando do jus naturalismo. Então, Hobbes ele dizia que vocês têm direitos naturais, só que não vão respeitar o direito de um ou outro. A gente vai ter a chamada guerra perpétua de todos contra todos. Como o ser humano ele tem uma necessidade de autopreservação, ele diria que aquela guerra eterna seria prejudicial. Veja, ele não pensa em prejuízo a uma coletividade, ele pensaria num prejuízo individual. Ele formaria então o chamado Estado Civil, Então ele faria o pacto para a criação do que o Hobbes denominou Leviatã. Leviatã então não como um indivíduo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Muita gente diz, fulano é o Leviatã, fulano está com os poderes do Leviatã, porque o Leviatã é uma figura abstrata que reuniria todos os direitos dos indivíduos. Então pense nos seus direitos mais básicos:
vida, liberdade, a sua soberania, né, a possibilidade de você mandar em si mesmo, tudo iria para o Leviatã. E aquele que esteja no poder, ou seja, aquele que esteja realizando o poder, então o monarca, o imperador, quem quer que seja, ele será incumbido dos poderes do Leviatã. Então o Leviatã não é uma pessoa, é uma entidade. E aquele monarca passa a ter os poderes daquela entidade, né, daquele monstro bíblico que tem todos os direitos. E que você não tem nenhum direito frente a ele, porque eu transmito todos os meus direitos. Então eu não vou poder exigir um governo democrático, já que eu transmiti o meu direito político, de intervenção política. Eu não vou poder exigir um mecanismo de troca desse governo, né? Não existe um mecanismo de troca, porque justamente eu não tenho qualquer atividade política. Então a gente forma um poder, forma um Estado, que será aquele responsável pela manutenção da ordem, será o responsável pela origem das leis e, importante, só cairá se a gente voltar ao caos. Só cairá se a gente não tiver mais organização social. E isso não é cair porque agora a gente tem o direito de tirá-lo. Não, cair porque simplesmente ele não tem mais força. Então a gente vai retirá-lo para poder colocar outro naquele local para desempenhar as vezes do Leviatã. E aí é claro que essa ideia de eu transmitir os poderes para o Estado fazia com que a atividade estatal ela fosse muito personalizada, porque a gente ainda não está falando aqui de uma possibilidade de divisão de poderes. A divisão de poderes não era lá uma coisa totalmente desconhecida, né? Você vai encontrar desde Aristóteles já alguns comentários sobre isso. A gente lembra muito de Montesquieu, que realmente escreve bem depois de Hobbes, mas Aristóteles comenta a questão da divisão de poderes. Maquiavel também, ele era favorável a uma divisão de poderes entre legislativo e executivo. Só que o problema é, isso eram ideias marginais, por assim dizer. A ideia central era tudo na mão de alguém, o que chega ao ponto que o rei da França, Luís, vai dizer: o Estado sou eu. Veja, ele não diz eu mando no Estado, ele não diz o Estado se curva a mim, ele não diz eu represento o Estado, ele diz o Estado sou eu. Isso é uma demonstração de que toda a vontade dele seria vontade do Estado. Não haveria então ali uma separação de vontades, uma separação de patrimônios, não haveria nada. Então Leviatã levava a criação desse monarca absoluto. E a gente teve várias monarquias absolutas. Quando a gente começa a trabalhar o Estado moderno, aqui já no século XVII, a gente trabalha o Estado moderno surgindo como o Estado absolutista. Você vai ver isso na França, na Espanha, em Portugal também. Dom José, pai de Dona Maria I, ele foi um monarca absolutista. Dona Maria I foi uma monarca absolutista. Em tese, Dom João VI foi. Digo em tese porque ele não tinha capacidade de ser, mas em tese ele foi. Aí Dom Pedro I chegou também aqui. O nosso primeiro governante, então, foi um monarca absolutista, mesmo que ele tivesse uma constituição outorgada por ele. Sim. A gente tem essa ideia de Leviatã e de monarquia absolutista baseada na centralização do poder de uma só pessoa, certo? Exato. E o braço militar da monarquia e a esfera que ia regir justamente a preservação desse poder era o braço militar. Não apenas. Não apenas, sim. Mas a gente puxando para o século XX e a gente falando de regimes totalitários ali, de Hitler e de Mussolini, que tem essa base de poder centralizado nas mãos de um líder forte, parte mais ou menos desse princípio de... Não necessariamente. O que acontece? A gente tem a visão, apesar de serem governos que são antidemocráticos, autocráticos, tudo mais, as monarquias absolutistas, né, que você tem ali no século XVII, XVI, e esses governos totalitários que você vai encontrar no século XX, eles têm bases um pouco diferentes. Por quê? Se você pegar as declarações oficiais do governo nazista, do governo fascista de Mussolini, Salazar, Franco, Vargas aqui no Brasil, né, também na União Soviética, nenhum desses países se reconhecem como ditaduras. Por quê? Porque não há admissibilidade do reconhecimento de uma ditadura.
Então, a ideia do Hobbes, no século XVI e XVII, ele possibilitava isso. O monarca poderia se reconhecer como o dono do poder absoluto sem existência de qualquer democracia, né? Justamente porque a gente entendia que ele tinha um direito divino de ter isso. Já quando eu tinha, e aí a questão do totalitarismo não é o governo concentrado apenas na mão de um indivíduo. Quando o governo ele é concentrado na mão de um indivíduo ou de um grupo muito restrito, nós vamos ter o que a gente chama de autocracia. Essa autocracia ela pode ser autoritária ou totalitária. O autoritarismo seria o que a gente viu, por exemplo, no Brasil de 64, porque há basicamente uma base de força e não de ideologia. Tente lembrar qual era a ideologia dos militares na década de 60, você não consegue lembrar. Você lembra uma anti-ideologia, eles eram anticomunistas, mas eles não criaram uma ideologia básica. Você tinha aquele básico de lei, ordem, moralidade, cívica, mas o nacionalismo, que era muito presente nessa época, até hoje a gente já tem muitas expressões nacionalistas, o Brasil acima de tudo. O Brasil mesmo ele é basicamente nacionalista. Basta que você veja qual é o nosso lema da bandeira. Ordem e progresso é um lema do Auguste Comte. Esse lema, ele é um lema nacionalista, Então você tem ali sempre uma verba de a nação acima dos indivíduos, a nação é mais importante. Só que de qualquer maneira os militares eles têm que usar muito mais a força. Só que aí você volta para Vargas, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Stalin. Tinha uma força? Tinha. Você vai ter a SS na Alemanha, camisas pretas, camisas pardas. Você tem também na União Soviética uma polícia secreta. Só que a força era secundária. Em todas essas organizações totalitárias, você vai ter principalmente a questão da ideologia. Por exemplo, tanto na Alemanha quanto na Itália, a gente usou muito não a teoria de um contratualista, apesar que distorcia-se algumas coisas, por exemplo, do Rousseau, porque o Rousseau ele, avança muita coisa, muito do que a gente tem hoje se deve a ele, mas ele deixou uma brecha que poderia ser distorcida. Qual a brecha? O Rousseau ele vai dizer que eu não fico com o meu direito, como era o Locke pensava, um direito do indivíduo, nem dou meu direito ao Estado, eu dou meu direito a uma tal de vontade geral do povo. A vontade geral do povo é o espírito daquele povo. Qual é o problema? O espírito não fala. O espírito ele tem que ser traduzido. Então, o que é que todos esses líderes fascistas, nazistas, eles falavam? Eu soube traduzir. Eu traduzi o que o povo alemão quer. Eu traduzi o que o povo italiano quer. Eu traduzi. E por que eu traduzi? Uma outra teoria que a gente vai ver daqui a pouco, a questão de uma superioridade moral do Estado, que o Hegel ele vai trabalhar. O Estado é a fonte de toda a moral, a fonte de toda a ética. O fato do Estado surgir torna ele certo. Quem é o comandante do Estado, por tabela, também está certo. Então Hitler, ao dizer que comanda o Estado e que ele sabe ler as vontades, veja, hora nenhuma ele diz, eu comando porque eu quero. Eu comando porque eu sei ler as vontades, porque eu quero dar para a população o que ela quer. Então todos esses governos do século XX, eles têm que fingir que são governos pró-população, pró-democráticos. Não à toa, por exemplo, você pega a ditadura militar, o que é que eles falam o tempo todo, até hoje ainda é a argumentação, que foi uma intervenção constitucional. Não foi uma ditadura, foi uma intervenção prevista na Constituição, temporária. Da mesma coisa o Getúlio Vargas. Tanto é que você vê o que aconteceu com Getúlio, ele foi eleito depois, democraticamente. Então, a gente não pode comparar essas ditaduras com os governos totalitários de antes, porque cada um teve que usar uma retórica diferente. O governo totalitário ele podia bater a mão na mesa e dizer, eu mando, porque Deus me iluminou. Você tinha aqui um apoio teocrático muito grande. Já no século XX, você tem que dizer o quê? Não, eu mando porque, entre aspas, eu sou democrático. Sim. Essas ditaduras são meio baseadas em Rousseau, porque no final ele diz que se a vontade do povo não for alcançada, teria aquele período de... Assim, não vou dizer que são
fala que até a crítica que fazem a ele, né, que não é o final, que se a vontade do povo não, se o povo não conseguir chegar àquela vontade satisfatória, então teria uma intervenção. Mas a questão é, ele dá essa base, na verdade, para a possibilidade de revoluções por força. Porque qual uma das grandes diferenças de Rousseau para Locke, por exemplo, é que os dois têm uma certa liberdade do indivíduo, apesar de Locke ter bem mais. Locke entendia que governos poderiam ser mudados por instituições formais. Então, deveria usar instituições reconhecidas em lei para que eu pudesse fazer uma mudança. Então, eu mudaria os meus representantes, né? Locke já trabalhava com a ideia de uma democracia representativa nas eleições. Ou então, se de repente eu tivesse um parlamentarismo que possibilita o voto de desconfiança para o primeiro-ministro cair, se eu tenho impeachment com o presidencialismo, apesar que Locke nem estruturou isso daí. Mas isso diretamente, né? Você faria isso através de instituições, nunca seria um movimento popular. É tipo o Congresso Nacional tirar o presidente, como fez. Exatamente. Já o Rousseau, ele diz o quê? Ele já trabalha com a ideia de uma democracia não indireta, que é a democracia representativa, uma democracia direta. Tanto é que você vê na França a revolução ela é violenta. Ela é violenta, inclusive você tem uns, agora não lembro se são jacobinos ou gerondinos que são mais violentos. Que é justamente o grupo de Robespierre. Não lembro se Robespierre era o jacobino, eu acho que pronto. Você vai ter grupo de Robespierre, Marat, que são estupidamente violentos. E Robespierre, ele foi um cara que começou equilibrado, mas no final ele estava com sangue nos olhos. E em grande parte com leitura do Rousseau. Mas Rousseau possibilitava uma revolução à força. Ele não argumentava em sentido de uma ditadura, porque a ditadura ia contra o que ele imaginava. É claro, ele não pensava também na democracia como a gente pensa hoje em dia, toda estruturada, mas ele possibilitava numa grande violência física, sangue mesmo, uma intervenção antidemocrática, curta, que pudesse levar a um novo governo democrático. Qual é a questão? É justamente esse pulo do gato de uma intervenção para levar a um governo democrático que o pessoal esticava. Não, eu vou intervir, mas vou intervir o quê? Uns 20 anos aqui. Então, é isso que eu tinha perguntado. Ele deixou a brecha. Ele deixou a brecha. Aí o pessoal fez o quê? Não, essa revolução, vamos fazer a revolução para... Só que a grande questão Só que eles, em vez de fazer a revolução, como você está dizendo, um curto período de tempo, eles esticaram e transformou aqui numa ditadura. E outra questão importante do Rousseau ele sempre defendia a revolução não de membros do governo, mas a revolução de populares. Tanto que, posteriormente, alguns cientistas políticos até dividem os termos em golpe e revolução. Revolução é quando é externo, golpe é quando é interno. Por exemplo, a Revolução Francesa foi uma revolução. A de 1930, tudo bem, Getúlio mais à frente instaura uma ditadura, mas 30 ele faz uma revolução, já que ele está fora. Na França tem Revolução Francesa e 18 por março, que é Napoleão depois. A França é engraçada porque, como ela nunca se estruturou politicamente bem, a própria Revolução Francesa foi uma bagunça. Você tem a Revolução Francesa e logo depois tem Napoleão. E Napoleão é o governante absolutista por excelência. Toda vez que a gente quer lembrar de um governante absolutista, tudo bem, você pode lembrar do Luís XIV, do Luís XVI, mas Napoleão, porque Napoleão ele era expansionista, ele era estupidamente nacionalista, ele era um indivíduo muito cruel. O cara era um gênio em tática militar, um gênio em matemática. Pessoal, muita gente comenta, nunca se viu inteligência militar tão grande desde Alexandre. Até porque ele fazia coisas que o Alexandre da Macedônia fazia. Por exemplo, a ideia de uma cavalaria de flancos e não uma cavalaria de frente, por aí vai. Mas a grande questão foi tanto bagunça, ou seja, eles não conseguiram uma intervenção e organizar um Estado próprio que abriu brecha para o Napoleão. O Napoleão depois caiu. Na França, na verdade, você tem isso, você tem várias repúblicas, porque cai e volta, cai e volta, cai e volta. A última a gente teve agora, em 1945. A França dominada foi se instaurar uma nova república com a libertação. Então, a França é o ciclo, porque ela nunca conseguia se organizar. Em grande parte porque, se você pegar, por exemplo, as ideias do John Locke, ele não é tão revolucionário. O John Locke, então, que ele foi o segundo contratualista, o contratualista do Estado liberal,
ele defendia uma primazia do interesse individual e uma total diminuição do Estado, uma limitação do Estado. Então, o nosso contrato social, ele não passa pela ideia de uma concessão de direitos para o Estado, mas, na verdade, de uma criação de um Estado polícia, de um Estado policial. Na visão do Locke, nós temos um Estado de natureza, que é equilibrado, é harmônico, e existe uma possibilidade que surjam desequilíbrios. Então, eu vou criar um Estado de polícia, o Estado civil é um Estado policianesco. Agora, ele é policianesco no ponto de vista de tirar todas as liberdades, de ser vigia o tempo todo. Policianesco no sentido de que ele não é... Ele só vai punir, ele não é um Estado criado para conceder direitos sociais. Não existia essa ideia de direitos sociais. Mas aí, por conta daquela questão da punição, cada um queria, meio que cada um você podia extrapolar o seu direito de punir, então vamos delegar para o Estado. Exatamente. Punir que o Estado tem leis e vai ser uma coisa justa. Exatamente. A gente pode até fazer um paralelo com o que a gente vê em direito penal. A gente está saindo daquele momento, e aí a gente também vai ver isso aqui. Você vai ver que Locke escreve um pouco depois do que a gente tem aqui, que é a consolidação do Estado moderno na prática. A gente também tem, logo depois de Locke, a gente começar a pensar na ideia de pena como prisão, porque vai surgir o Beccaria, alguns anos depois, até influenciado. O Beccaria, ele é fruto do Locke, do Smith, do sanitarista Jerry Bentham. Então, são muitas pessoas que estão ao mesmo tempo, eles estão pensando o quê? Eu tenho que centralizar os poderes de punição do Estado e uso punível do Estado, porque o Estado ele será imparcial. Já que ele não faz parte do conflito, ele será um terceiro imparcial. Então, eu vou ter um juiz imparcial, um juiz natural que não foi criado de exceção para que possa resolver conflitos. E uma outra questão é justamente a necessidade de uma lei positivada. Então, é nesse segundo contratualismo do Locke que você começa a sair do justnaturalismo e vai entrando no justpositivismo. Você começa a ir trabalhando para a ideia de necessidade de uma lei escrita e não uma lei meramente costumeira. Por quê? Porque a lei escrita ela é mais sólida. A lei escrita dificilmente vai se mudar do caso a caso. Então, há maior chance de uma equidade. E qual é a equidade, a igualdade que o Locke ele trabalha? É uma igualdade formal. O Locke ele diz que para que o Estado ele não venha a intervir na vida dos indivíduos, ele tem que tratar todos os indivíduos igualmente perante a lei. Então, a lei deve ser igual para todos. O Locke não. O Locke ele trabalha com a igualdade. Mas só é liberdade e igualdade. Mas aí qual é a grande questão? Essa igualdade dele, que é uma igualdade formal, ela justamente passa pelo ponto de que o Estado não vai intervir. Apesar de você pode ser miserável e o nosso colega aqui ser milionário, a lei deverá tratar vocês dois de maneira igual. Isso quer dizer que eu não posso de maneira nenhuma intervir para cobrar mais impostos dele do que eu cobraria proporcionalmente de você. Então, por exemplo, uma ideia de uma tabela de imposto de renda progressiva, isso iria completamente contra a ideia de uma igualdade formal, porque eu estaria tratando desigualmente os indivíduos. Então a gente percebe, e ele tem uma crítica que o Rousseau faz, de que essa igualdade do Locke, tanto que ele não trabalha tanto com ela, na igualdade perante a lei, continua, porque o foco dele era a liberdade. O Rousseau é que vai começar a trabalhar, apesar de que não era também ainda muito o foco dele, mas vai começar a trabalhar a ideia de uma igualdade material, tá certo? Agora, por que eu digo começar? Porque igualdade material mesmo, você só vai ver 100, 150 anos depois do Rousseau. A ideia de que as pessoas devem ser tratadas desigualmente, dadas as suas desigualdades, que será a base das constituições sociais que a gente vê no México em 1917, que a gente vê na Alemanha em 1919. Então, o Rousseau ele começa a trabalhar uma ideia de igualdade, um pouco mais distributiva, um pouco mais material, mas a igualdade predominante dele ainda é formal. A gente observa isso não apenas nos livros,
mas também a gente percebe isso na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque a gente ainda tinha muito dessa igualdade que era mais formal, apesar de que ele já começava a mudar um pouco isso no discurso dele, ok? O Locke ele tinha um tratamento de igualdade, mas ele